queridos doutores. Hoje nós vamos iniciar aqui um outro pensador, né? Michel Foucault. Né? E o Michel Foucault ele trabalha algumas perspectivas muito interessantes, mas antes da gente falar propriamente do Foucault, eu queria perguntar para você, como é que você está, meu aluno? Como é que você está, minha aluna? Faz praticamente quase 80 dias que nós estamos vivendo aí nesse período de isolamento social. Nós estamos tendo que nos reinventar, nos readaptar a tantas situações. Você tem que se cuidado, não é se cuidar no sentido físico, uma atividade física, uma coisa assim, mas você tem que se cuidado também mentalmente, para você ter esse equilíbrio e ao mesmo tempo prestado atenção nas pessoas à sua volta, principalmente os seus familiares. Você tem estado próximo deles, você tem dado a devida atenção que eles precisam, querem e merecem nesse momento, uns dando força para os outros. Né? O meu desejo é que cada um de nós possa se cuidar. E nesse se cuidar, procure ler um bom livro, procure assistir um filme, uma série, comer uma pipoquinha com quem você tanto gosta. Isso pode e faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. A gente precisa sim de ter todo momento de estudo, de trabalho, mas a gente precisa também relaxar um pouco para que a vida possa ter, apesar de todas essas situações, que a vida possa ter leveza. Mas, galerinha, vamos no nosso amigo aqui, Michel Foucault. Pensador, gente, que caminha aí. Ele tem um pé na filosofia, um pé na sociologia. O Michel Foucault, né, é dos anos 80, né, do século passado, e ele vai fazer uma reflexão sobre vários temas. Ele vai falar sobre, mas um tema que é muito importante dele é exatamente a questão né, a questão da prisão. Como é a postura, né, da questão da prisão e como é que se literalmente deve se conduzir essa perspectiva do punir. Então, tanto é que ele vai escrever um livro chamado Vigiar e Punir. Ele vai mostrar que essa vigilância dentro da sociedade ela é constante. Hoje, nós estamos o tempo inteiro sendo vigiados. Haja vista que quando você digita alguma coisa no seu celular, você digita lá, você começa a pesquisar sapatos. Né? O pixel da empresa pega aquela sua ideia que você está querendo comprar um sapato e fica o tempo inteiro o quê? Enviando para você sapatos. Se você pesquisa celular, se você pesquisa qualquer outra coisa, aquilo fica o tempo inteiro o quê? Enviando mensagens para você. E hoje, gente, não só aquilo que você digita, aquilo que você fala. Você está próximo aqui do celular, você fala uma determinada... estou precisando de um notebook. Ó, já começa a mandar para vocês ali. Então, ou seja, nós somos vigiados naquilo que a gente digita, nós somos vigiados naquilo que a gente fala. Então, nesse sentido, vigiar. Você pode ver que em tudo enquanto é loja que você entra, sorria, você está sendo filmado ou vigiado. E aquela imagem pode ser usada contra você ou a seu favor em determinado momento, não é mesmo? Então, assim, a sociedade vigia o tempo inteiro. Né? O nosso CPF, por exemplo, é um rastro que o governo sabe. O governo sabe praticamente tudo que a gente compra. Né? E se a gente né, só nega também, ele sabe por essa questão. Né? Então, nós temos a questão, ou seja, somos constantemente vigiados e essa vigia gera punição. Se nós não tivermos dentro daquilo que a sociedade espera, de alguma forma vamos ser punidos por ela. Né? Vamos então agora para perdão, gente, para o início da obra em si, né? A obra Vigiar e Punir. Em Vigiar e Punir, Michel Foucault mostra por que a justiça deixou de aplicar torturas mortais, e passou a buscar a correção dos criminosos. Rapaz, eu tento imaginar vocês assim, né? Se a gente tivesse em sala de aula agora, é claro que eu ia parar a nossa sala, né? Parar nesse momento aqui e perguntar para vocês qual é a ideia que você tem de prisão, né? Qual é essa ideia que você tem de tortura. As pessoas, né, têm que se pagar o mal com o mal, tem que literalmente ser, né, rude, né, ser forte ali com as pessoas, ou você acredita que a prisão
pode ser o lugar da correção. O Foucault vai defender isso. Ele vai dizer que essas torturas implacáveis, por um tempo elas foram necessárias, mas que é preciso estabelecer uma nova forma. E é uma nova forma que não é mais a questão da... que ela tem um primeiro momento que é punitiva, mas ela tem que ser um momento de correção. Ela tem que acreditar que o ser humano vai ser melhor ao sair daquele processo. Então a prisão deveria, tá, gente? A prisão deveria ter esse princípio. Olha, reproduz os autos de execução por pura curiosidade mórbida. Algumas pessoas têm esse prazer em ver o mal acontecer. Gente, essa imagem aqui, ó, ela é muito interessante porque o texto, o livro Vigiar e Punir, ele inicia exatamente a descrição desse tipo de execução. Imagina o sujeito que ele é amarrado a 4 cavalos, cada cavalo, um numa mão, na outra, uma na perna, na outra, e o carrasco gentilmente dá uma chicotada nos cavalos, o que os cavalos fazem? Se afastam. E ao se afastar, ele literalmente vai puxando um braço, vai deslocando um braço, vai deslocando o outro, e quando, né, por alguma situação, vamos supor que a pessoa tem uma estrutura óssea mais forte, né, começa a rasgar a pele aqui, mas só o cavalo não dá conta, aí o carrasco vai lá, pega o seu machadinho e ó, dá aquela picotada, ou seja, o sujeito ele é literalmente estraçalhado. E aí, né, em algumas situações pode fazer, eu vou falar agora do Tiradentes, não que o Tiradentes foi desse jeito aqui, mas o esquartejamento de Tiradentes, por exemplo, eles trouxeram um braço para Barbacena, uma perna para um lugar, para todos os outros lugares, para servir mesmo assim, de exemplo, né? Então, né, ou seja, quando a gente fala aqui dos estados absolutistas, e aí a gente está falando, vamos dizer, a Idade Média como um todo, mas isso aqui foi muito forte, século XIV, século XV, século XVI, até mesmo no século XVII, a gente pode dizer que ainda existia muito tipo de execução desse jeito, ou seja, era essa execução aqui com a questão dos cavalos, era a questão do enforcamento, né, em praça pública, ou era a questão da guilhotina, né, de cortar as pessoas, ou era mesmo queimar as pessoas. Então, de acordo com o crime, né, estabelecia qual era a forma de tortura que essas pessoas iam cometer. E não se fazia essa tortura, gente, lá num cantinho para ninguém ver. Olha só, a foto mostra claro aqui, ó, né? Aqui você tem o carrasco, você tem aqui os soldados, mas olha o público aqui, ó. Por quê, gente? A desgraça chama muito a atenção do que notícia boa. O povo se apega mais às notícias ruins do que necessariamente às notícias boas. Então, o Foucault ele vai questionar essa situação, essa forma de aplicar de forma extremamente essa tortura. Isso já é para o Foucault inadmissível. É preciso encontrar uma outra forma não tão bárbara de literalmente mostrar para as pessoas que elas precisam fazer aquilo que é o certo. E aí, vamos lá. No século seguinte, a ideia do suplício, né, aquela tortura extremamente complicada, a única tortura parece ser a chatice. Tantos minutos para se vestir, tantos outros para descansar, outras horas rígidas de trabalho e de refeição. Gente, olha só como é que, digamos assim, nos tempos agora, tempos modernos, como que a coisa mudou tanto. Antes era o suplício do castigo, hoje a vida em alguns momentos torna-se chata. Por que torna-se chata? Gente, uma vez tinha um aluno meu que ele trabalhou em Juiz de Fora, numa empresa de telemarketing lá, e ele dizia o seguinte, que durante o período de trabalho dele, ele tinha 10 minutos para ir ao banheiro. Então, em 8 horas de trabalho, ele tinha 10 minutos para ir ao banheiro. Porque todas as vezes, assim, quando ele chega lá no call center, aí ele tem que apertar, né, o momento que chegou. Quando ele vai se levantar para ir ao banheiro, ele tem que apertar de novo. Ou seja, conta o momento que ele parou, ele tem que de novo apertar ali e consta. Passou de 10 minutos, ele é chamado no RH e tem que se explicar o que está acontecendo. Isso se torna recorrente. Foi um prazer trabalhar com você. Olha só. Vocês estão entendendo essa situação, gente? Ou seja, horários extremamente rígidos.
Tem um filme que vale a pena assistir, né? Com certeza muitos de vocês já assistiram, mas quem ainda não vale a pena, que é Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Ele mostra claramente essa situação. Né? Tem ali uma esteira e as pessoas têm que trabalhar exaustivamente naquele ritmo da esteira, não tem tempo para parar. Então, sim, tudo é muito cronometrado. Tem o tempozinho ali para o descanso, o horário é extremamente rígido, né? As refeições são, o momento das refeições são controladas, é 15 minutos de café, 15 minutos de café. Então, assim, o mundo torna-se mais engessado. Torna-se, aí como Foucault usa, né, a palavra torna-se mais chato. As pessoas têm que seguir aquela regra daquele jeito assim, né, literalmente, põe-se uma viseira, igual um cavalo lá, e vai. E segue aquela regra. Porque ou ele segue a regra, ou literalmente o mercado o põe fora. É desse jeito. Né? Olha só, a pergunta que Foucault tenta responder no livro de 1975, que é o Vigiar e Punir, gente, é por que o que leva o sistema jurídico do Ocidente a deixar de lado a tortura e a execução pública e preferir as prisões, supostamente visando a correção dos criminosos? O que o Foucault quer? Foucault quer entender exatamente isso. Por que agora o Ocidente, né, ele deixa de lado a tortura e ele agora vai acreditar que é possível resgatar as pessoas, resgatar o criminoso? Então, essa, digamos assim, é uma pergunta que vai permear lá e é uma pergunta extremamente importante, né, galera? Eu vou, né, terminar essa situação aqui para a gente continuar na próxima aula, senão não dá tempo, tá, gente? Senão não sobe para o YouTube.